existe convênio com a Itaipu sem o contrato de programa. Contrato de programa esse que é feito lá no setor de licitação, na parte administrativa. Muitos municípios aqui andam com facilidade com isso. Alguns têm uma dificuldade gigantesca quando vai fazer esses contratos. Mas o que vamos fazer? Vamos entregar a cada um dos municípios o modelo de contrato de programa específico para essa questão da Itaipu, já com o seu valor lá pré-definido, porque esse valor é fixo, ele não vai alterar para o seu município, certo? Conforme a quantidade de equipamento que você vai receber, é a sua contrapartida. Ela não é igual para todos os municípios, tá? Ela é conforme o equipamento. Os técnicos que participaram, Diego, acho da última reunião em Sete Quedas, né, tiveram acesso a essas informações de valores, enfim, que seria para cada um desses equipamentos. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar passando e depois aqui, se os prefeitos quiserem ver isso também, a gente tem isso aqui para apresentação. O Diego pode estar com a planilha ali, mostrando individualmente a cada um de vocês. O que estabelecemos hoje como meta lá na reunião pela manhã? Que até o dia 5 de maio, a gente precisa estar com esses contratos de programa feitos, efetivados. Por que a gente colocou a data do dia 5? Colocamos a data do dia 5 até para facilitar também a equipe de licitação de vocês, que esses convênios, geralmente, se eles fossem feitos essa semana, já tem que ser publicado até dia 4. A gente sabe que tem um feriado aí no meio de semana, né, na segunda-feira. Então, para facilitar, a gente deixou isso com data até o dia 5, porque se você fizer esse convênio lá dia 2 ou 3, você tem até dia 4 do mês subsequente ainda para publicá-lo. Mas ele vai passar a existir até dia 5 para a gente poder apresentar isso à Itaipu Nacional. Então, essa questão do dia 5 é uma data limítrofe para que a gente possa, enfim, iniciar o convênio com a Itaipu. Sem esses contratos de programa, a gente não inicia o convênio, tá? E aí vem outras consequências que o tempo vai comendo. Apesar de ser um contrato de 36 meses, né, mas a gente quer executar com a maior brevidade possível e também não prejudicar a Itaipu, que se ela não executar, previu lá 7 milhões para esse ano e ela não executar, ela perde 7 milhões de investimento no ano que vem. E se a gente tiver condição de estar executando isso, se libera mais recursos e a gente pode até ser contemplado novamente dentro do que estabelece a política da Itaipu. Muito bem. Além disso, a gente tem depois a parte de custeio, certo? Esse custeio, para convênio, a gente tem também um valor um pouco alto, né? O prefeito Chico Piroli já vem conversando isso com o governo do Estado, né? Por quê? Porque se a gente formar um convênio com a GESUL ou qualquer órgão do governo, a gente pode usar esse recurso como contrapartida, é permitido. Como foi no anterior, onde a gente não tinha valor financeiro, mas a gente tinha meta, e aí o convênio ajudou nós a cumprirmos a meta, tá? Essa questão o Diego vai colocar um pouco mais ali, e também foi co-definido daí nessa reunião de hoje, que para os convênios de custeio, que inclui estradas, terraceamento, replantio, né, recuperação de áreas, esses projetos vão ser apresentados até 30 de maio pela equipe dos senhores, tá? Equipe dos senhores que já tem conhecimento de como é feito isso, né? Tem a primeira etapa, que vai ser até dia 15, que vai ser apenas para identificar as áreas. Depois do dia 15 ao dia 30, para entregar o projeto de engenharia. E aí os senhores prefeitos, quando tiverem os projetos de engenharia, na data limite até dia 30, por recomendação do prefeito Tales de Itaquiraí, vai ser feita uma reunião onde os prefeitos vão escolher como que vai ser essa sequência de trabalho. Definindo que, por uma questão de logística, o município de Juti vai receber a primeira etapa desse trabalho. Tá? Por quê? Porque o município de Juti, nós vamos estar deslocando uns equipamentos, todos os equipamentos nossos que estão em Carapó, que ainda está cumprindo uma questão do Prosolo, para uma outra região. Então, uma parte desse equipamento já vai ficar lá em Juti para cumprir já esse convênio da Itaipu. Aí, a partir dali, todos os outros 13 prefeitos sentam e definem o seu cronograma para onde vai e para que município vai, tentando aí uma melhor logística numa ideia que foi dada hoje pelo prefeito Tales de Itaquiraí. Eu acho que era só, né? Diego, já convido para você falar um pouco. Eu acho que era melhor o Marcelo, né? Marcelo, o Marcelo da Itaipu vai falar então a respeito
do convênio também e dizer dessas metas e objetivos que tem. Terminando, pode chamar o Diego. Tá? Meu boa tarde a todos. O Gilberto, por gentileza. Roberto. Tchau. Tudo bem? Na verdade, eu agradeço a presença de vocês. Eu sei que é difícil a gente conseguir reunir os 14 prefeitos, 15 prefeitos, num dia para a reunião, para a gente conseguir definir. Ô Marcelo, só um minutinho. O Thales não está se sentindo bem, ele pediu para se retirar, tá? Só para avisar, ele já participou da reunião hoje cedo e já está bem inteirado, então só porque ele não está se sentindo bem. E dá as boas-vindas aí para o Beto, tá, Beto? E o Gustavo está acompanhando você. Então, retomando, a gente agradece a presença de vocês. Eu sei que é difícil vocês ficar aqui o dia inteiro para escutar questão de reunião, né? Só que a gente não consegue dar andamento nas nossas atividades diárias com o pessoal técnico sem os prefeitos definirem, tá? O que acontece essa questão de definição? A gente tem, então, 6 meses do convênio de Itaipu em vigência, convênio de 36 meses. Como que eu coloco mais dinheiro aqui no Cone Sul? Mostro para Itaipu que vocês merecem mais dinheiro, se a gente não conseguiu fazer o desembolso previsto mensal, que ia dar se eu dividir isso por mês, daria até hoje, tem que ter gastado 4 milhões, né, de atividades. Então, a gente está no cronograma financeiro, a gente está atrasado, mas dentro da parte administrativa a gente tem uma certa vantagem para trabalhar. Então, vencendo esses 6 meses, a gente teria que estar com os contratos e programas todos assinados, validados, para dar condições do consórcio licitar. Porque hoje o consórcio não tem condições de fazer a licitação sem fonte de receita. O consórcio é diferente do município. O município tem a fonte de receita do imposto. O consórcio não. Quem contribui são seus consorciados. Então, a gente parou nessa questão aí da burocrática, porque a gente está dependendo de uma demanda dos municípios. Vencendo essa parte da assinatura dos contratos e programas, a gente vai licitar os equipamentos. Nessa mesma atividade, a gente vai estar fazendo as estradas. Então, o convênio vai dar sequência. A gente tem uma parte de localidade que esse convênio exige recurso dos municípios, do consórcio. O convênio passado não exigia. Por isso que foi conseguido, através de articulação política e técnica, a questão de viabilizar um convênio do Estado junto ao consórcio, via Fundersul, que possibilitou a gente executar o convênio da patrulha cedida para vocês. Senão a gente estava com uma patrulha que talvez não tinha cumprido a finalidade e tinha devolvido. Então a gente tem que dar mérito para o consórcio que conseguiu fazer esse arranjo e conseguiu executar e cumprir as metas físicas daquele convênio. No convênio passado era mais livre para os senhores definir onde iam trabalhar. Vocês sabem que a Itaipu é uma barragem que não se move e ela tem que tomar cuidado que chega até ela. Então, o que nós estamos preocupados? Estamos preocupados que a areia ou o solo de vocês daqui não chega no reservatório, muito menos a água contaminada. A Itaipu não precisa de estradas. Quem precisa de estradas, talvez seja os municípios. Então, a gente sabe o que é importante para o município, para o agricultor, mas eles também têm que entender qual que é a nossa situação. Então, por isso que eu não consigo hoje fazer uma estrada se eu não fazer a curva de nível. Tem condicionantes. É isso que o Diego vai falar com vocês. A gente tem uma área delimitada por município para a gente poder trabalhar. Como a gente tem a questão da segurança hídrica dentro da missão da Itaipu, eu não posso pegar um ponto aleatório dentro do município de vocês e fazer. Então, por isso que a gente deu prioridade para as áreas próximas à sede do município. Porque os poços que a gente faz o abastecimento para o pessoal da Sanisul estão próximos da cidade. Então, a gente tem que cuidar desse lençol freático que abastece esses poços. Se nós cuidarmos desse lençol freático, teoricamente a gente está cumprindo a função da Itaipu da missão, que é a questão de segurança hídrica, a gente está melhorando a estrutura de vocês, que a gente está fazendo conservação de solos, reflorestamento, né, e melhorando a questão de logística de estradas. E eu sei também que a maioria dos municípios, as estradas próximas da sede, estão boas, tá? Mas a gente tem uns outros gatilhos que a gente pode trabalhar, que é onde a gente tem mais suscetibilidade de degradação ambiental. Então, não é bem engessado. E a gente tem vários eixos para trabalhar no convênio. Então, essa questão de curva de nível e estradas, eu sei que vai andar porque o consórcio já está trabalhando 4 anos, já tem expertise.
Se largar aqui, se sair Itaipu, toca por conta, né? Uma parte a gente reembolsa, claro, uma parte os municípios vão ter que contribuir ou o Estado ajudar a contribuir. Na parte da coleta seletiva, que é o grande forte nosso, que a gente tem intenção de trabalhar, já vem isso desde 2018, quando a gente ampliou a área de dotação do Itaipu, a gente falou assim, não é só o sedimento que é problema para nós, a qualidade da água também é problema para nós. Então, quando você não descarta seu lixo ou saneamento correto aqui na cidade, de certa forma está contaminando o lençol daqui que vai chegar no reservatório. E lá, depois lá não consigo, talvez, criar peixe lá ou explorar essa água numa outra, para irrigação e assim por diante. Então, por isso que é importante a gente estar trabalhando na questão da coleta seletiva. E todo município tem problema com coleta seletiva, tá? Tanto que, para nós, os equipamentos da coleta seletiva, para vocês, a gente vai estar financiando em 90% e 10% dos municípios. Na questão, um exemplo simples da fotovoltaica, cada município vai receber um sistema de aproximadamente 350 a 370 mil, com contrapartida de 35 a 37 mil, que vai possibilitar uma economia mensal de 12 a 15 mil reais. O que a Itaipu percebeu com isso? Que essa economia da energia seja investida na coleta seletiva. Então, por isso, a gente tem 2 blocos de investimento. Tem o pessoal que está no bloco 1, que já tem um pouco mais adiantado a questão da coleta seletiva, que já tem contrato de prestação de serviço com a associação, tem o transbordo coberto, tem contrato de destinação final, vai ganhar um fotovoltaico. O segundo grupo também vai ganhar, diferença de 6 meses de execução, mas também vai ganhar. Só que assim, a gente tem que dar mérito para quem já fez o dever de casa sozinho. A gente tem que dar mérito para isso. Né? Mas você não pode esquecer do que está um pouquinho atrasado, que a gente tem que puxar, eles são igual aos filhos, tá? Então, o que eu pediria de vocês, assim, se vocês tiverem alguma dúvida de quais são os equipamentos, quais são os valores de vocês, o consórcio tem isso. Se precisar de uma dúvida, Marcelo, eu estou com uma dúvida tal coisa, a gente dá um jeito de ir com o consórcio no município de vocês, dá uma olhada, tá? A gente está disponível para atender vocês aqui na região. Uma vez por mês, eu estou no consórcio em uma semana. A gente sabe que a gente tem muitos projetos aqui do consórcio, da região do consórcio, que vão parar na Itaipu. Por solicitação, talvez até intermédia política e tal. Primeira coisa, como é que está o município no consórcio? O próprio governo do estado bateu algumas vezes lá dentro da Itaipu e teve dificuldade para ter uma relação próxima. Nós já estamos ajudando o consórcio de vocês lá, então vamos lá com o consórcio junto com nós, que aí a gente tem uma parceria mais fortalecida. Tá? Então, assim, estou à disposição. O que eu tinha mais ou menos para comentar, mais ou menos isso daqui, e se qualquer dúvida a gente está por aí para sanar de vocês. Beleza? Aí a parte boa é o Diego agora, que é o menino que vai ter que fazer o negócio acontecer. Peraí, deixa eu tentar puxar esse computador para cá. Bom, o Marcelo está comentando aqui que a gente tem meta para gastar dinheiro, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em 2010, 2011, eu ouvia falar que o governo federal, os ministérios tinham dinheiro e não tinha projeto. E eu achava que era mentira esse negócio, né? Tem dinheiro e não tem projeto. E hoje a gente está com o exemplo aqui, né, no consórcio, que a gente tem dinheiro e tem que gastar e não dá conta de gastar. Então nós estamos com a meta de desembolso da Itaipu que a gente precisa cumprir. Entre os objetos que a gente tem, basicamente são 2 grupos de objetos. O primeiro deles é equipamento e alguns serviços ali que são serviços de consultoria, uma coisa ou outra, que a gente já tem valor definido e já tem quantidades definidas para os municípios. Então é relativamente fácil da gente definir valor de contrapartida, fazer contrato de programa e licitar isso. Por outro lado, nós temos outro grupo de projetos que são os serviços de infraestrutura, estrada rural, terraceamento, e aí isso aí a gente vai ter um pouco mais de trabalho de planejamento, vai demandar um pouco mais de organização, principalmente dos técnicos, esse arranjo entre os prefeitos, que precisa ser definido a programação, o cronograma de quais municípios serão atendidos e com quais serviços.
Mas, basicamente, o que eu vou mostrar aqui é o que a gente já apresentou em Sete Quedas, na última assembleia que a gente teve. A gente está organizando essas informações dos convênios via sistema. Tá? Esse aqui é um sistema do consórcio, todas as informações do convênio, do primeiro convênio da Itaipu, do convênio do ProSolo e desse segundo convênio agora da Itaipu, a gente está gerindo por aqui. Lembrando que o primeiro convênio da Itaipu também com recurso do governo do estado, que foi o recurso do Fundersul, que viabilizou o custeio das máquinas. Tá? Então, só para exemplificar para os senhores aqui, nós temos no município de Sete Quedas, por exemplo, o convênio da Itaipu CEINFRA, que foi feita adequação de estrada e conservação de solo. Então, em vermelho, esse laranjado aqui, conservação de solo, e esse roxo aqui, adequação de estrada. Tá? Então, esse aqui é o serviço executado em Sete Quedas, no primeiro convênio. Foi 2020 isso, Chico? Mais ou menos 2019, 2020, né? Estava começando a pandemia, a gente não pôde fazer reuniões, inclusive, de mobilização com os produtores, a gente teve que fazer visitas presenciais. Então, basicamente, esse aqui é o serviço que foi feito no primeiro convênio. E aí, hoje nós temos o convênio do ProSolo, como o Walter bem falou, que a gente está executando, concluindo agora uma área de terraceamento lá em Tacuru. Então, essa aqui é a nossa área de projeto, e essas linhas internas aí são os terraços executados. Tá? Isso é uma informação do final de março, então nós temos mais terraços já executados, inclusive hoje a gente vai atualizar o sistema. Nós estamos com 20 quilômetros nessa imagem, aí, 20 quilômetros de terraços executados, provavelmente vai chegar a perto de 50, 60, com a atualização que a gente vai fazer essa semana agora. Então, convênio do ProSolo a gente está gerindo por aqui. Como é que funciona o convênio do ProSolo? Basicamente, os municípios apresentam para a gente as áreas, municípios da bacia do Iguatemi. Tá? Importante, essa etapa do ProSolo, ela é exclusiva da bacia do Iguatemi, bacia do Amambai não está atendida ainda. Então, se a gente olhar aqui, ó, bacia do Ivinhema, aqui em cima, bacia do Amambai, bacia do Iguatemi. Nós trabalhamos aqui Tacuru e Iguatemi até o momento. Tá? Nós estamos com uma área em estudo agora em Japorã. Foi feita uma proposta pelo município, a gente elaborou o projeto, identificou um grande assentamento ali, né? Toda essa região é um assentamento que foi feito a proposta para atendimento dessa área. Então, nós temos uma área em estudo aqui nessa região para iniciar o ProSolo, execução de terraceamento também em Japorã. Então, Tacuru, a gente está concluindo o terraceamento agora, vamos iniciar plantio de muda lá. Iguatemi, a gente já concluiu o plantio de mudas, a gente vai continuar dando manutenção, replantio, recoroamento nessas mudas e assim por diante, e estudando essa área de Japorã, então, para a gente dar início na parte de execução de terraceamento por lá. Tá, então, esse é o convênio do ProSolo. Nós já temos várias áreas sugeridas pelos técnicos dos municípios, Coronel Sapucaia, Eldorado, Japorã, que a gente já está estudando. Então, vários municípios apresentaram essas áreas para a gente, e a gente vai seguir uma sequência, iniciando Japorã agora terraceamento, a gente já vai passar o planejamento do próximo município para iniciar essa execução. Mas o que eu queria falar para os senhores é sobre o convênio do ProSolo. Aliás, desculpa, sobre o novo convênio da Itaipu. O novo convênio da Itaipu, ele já tem as suas áreas pré-definidas. O próprio convênio define para a gente quais são as áreas de atuação. Tá? Então, aqui no caso do município de Japorã, nós temos essas microbacias, que elas já estão definidas. Está um pouquinho difícil de ver ali no Data Show. Deixa eu apagar o município aqui. Então, são essas áreas aqui, ó, laranjadas, tá? Todas elas dentro do município de Japorã. O que aconteceu? No primeiro convênio da Itaipu, basicamente, nós tínhamos um equipamento que a Itaipu nos forneceu e o recurso era nosso. O recurso era dos municípios, do governo do estado, então foi feito esse convênio e a gente teve o custeio. Hoje não, hoje a Itaipu tem um investimento financeiro para a execução desses serviços. E aí a Itaipu tem os seus próprios critérios, como o Marcelo falou aqui, a Itaipu está preocupada com quantidade e qualidade de água. Como é que a gente garante quantidade e qualidade de água para a Itaipu? Eles focaram nesse convênio específico dentro das bacias prioritárias dos mananciais de abastecimento público. Então, se eu tenho uma captação superficial de água para abastecer a minha cidade, a bacia que eu vou ter que trabalhar é a bacia desse corpo hídrico que me fornece água. Se eu faço captação do poço,
eu vou ter que trabalhar a microbacia do município, da região urbana, que abastece essa água subterrânea que, teoricamente, a gente está coletando ali do poço. Ah, mas coleta do aquífero. Não tem problema, a gente tem esse planejamento já pré-determinado. O Alexandrino chegou ali, tem espaço para o Alexandrino sentar aqui em cima ou não? Alexandrino, boa tarde. Rogério. Então, a questão é essa. Nós temos, diferente do primeiro convênio da Itaipu, nós temos nesse convênio critérios para a seleção dessas estradas que serão trabalhadas. Então, são 2 grupos de objeto. O primeiro grupo de objeto, relativamente simples da gente resolver, a gente já tem condição de fazer contrato de programa, a gente já tem condição de licitar tudo isso. Segundo grupo de objeto, a gente vai precisar que os municípios escolham áreas dentro dessas microbacias. Mas, Diego, como é que eu vou saber qual que é a minha área do meu município? Esse sistema ele é aberto, tá? Eu vou pedir para o pessoal do Conisul mandar no grupo dos prefeitos o link de acesso dele. Então, vou pegar a Mambaia aqui, que o Lucinei está curioso para saber onde que ele pode trabalhar lá. Itaipu 2023, área de trabalho. Ele vai mostrar para a gente, no município de Amambai, toda essa região, que tem inclusive as aldeias lá, são regiões em que a gente pode escolher estradas para trabalhar. Esse é o único critério de seleção? Vamos supor que todos os municípios, 14 municípios do Conisul, nenhum deles tem demanda por recuperação de estrada dentro dessas áreas. Aí, beleza, a gente vai passar para outros critérios, então. Quais são os outros critérios que a Itaipu definiu no convênio? O primeiro critério, na verdade, são os municípios que não foram atendidos no primeiro convênio, no convênio anterior. Então, quais seriam? Carapó, Juti e Itaquiraí. Então, esses 3 primeiros. Carapó, as máquinas estão lá hoje, a gente está fazendo serviço lá. Juti vai ser o primeiro município dentro da programação que a gente vai fazer para essa próxima etapa do convênio agora, do segundo convênio. E aí os outros municípios, começando de Itaquiraí, inclusive, a gente precisa dessa indicação de áreas. Tá? Segundo critério são essas microbacias. Terceiro critério, áreas degradadas. Então, nós vamos dar prioridade também para trabalhar em regiões que tenham demanda por recuperação de áreas degradadas. E aqui no sistema também, da mesma forma, nós estamos aqui no município de Amambai, nós temos aqui, ó, áreas degradadas Amambai. Então, todas as erosões do município de Amambai já estão mapeadas aqui. Só tem buraco? Tem município que tem bastante buraco. Sapucaia tem bastante. Paranhos tem bastante serviço para a gente fazer em Paranhos. Tacuru tem bastante serviço. Essa região é crítica. Essa região aqui do consórcio é praticamente uma erosão em cima da outra. Nós temos alguns municípios com 2 erosões e nós temos alguns municípios com 220 erosões. Então, a realidade da bacia do Rio Iguatemi, ela está bem complicada. Tá, então, voltando aqui para Amambai, nós temos as microbacias e nós temos também essas áreas degradadas. Vamos supor que a gente não tem demanda por recuperação de estrada dentro dessas microbacias. Então, a gente vai pegar uma região que tem mais necessidade de recuperação de áreas degradadas. Tá? Vamos priorizar essas áreas. Vou dar um exemplo aqui também do Fabiano, lá de Naviraí. Ele falou para a gente que dentro dessas microbacias, eles não têm demanda. Dentro da área da Itaipu, as estradas já estão todas ok, as usinas ajudam lá, a usina ajuda na manutenção, então ele não tem demanda. Mas lá na região da divisa com o Juti, ele falou que é um pouco complicado, porque tem muita área degradada lá, e de fato. Então nós não temos áreas degradadas próximas à área urbana do município, mas essa região aqui da divisa realmente tem bastante erosão, é um solo mais arenoso, a gente está falando da bacia do Iguatemi, então poderia ser uma área para ser priorizada também segundo os critérios da Itaipu. E, finalmente, nós temos também que essas estradas sejam acessos estratégicos, de escoamento de produção ou de acesso a uma região de assentamento ou de distrito, alguma coisa do tipo. Tá? Então, esses seriam os 4 critérios. Municípios não atendidos pelo convênio anterior seriam prioridade, essas microbacias de abastecimento urbano, áreas degradadas e estradas de acesso estratégico. E o que eu acho que é o mais complicado hoje
para a gente organizar com os municípios. Não é um critério de seleção de área, mas é uma condição para a execução do projeto. Nós precisamos de 10 quilômetros de terraço para cada quilômetro de estrada executado. Então, Gilson, nós vamos fazer lá primeiro. Tem que ser uma área que tem necessidade de terraceamento também. Ah, mas já tem terraço. Vamos reformar? Como é que está esses terraços? Precisa de reforma? Então, está tudo feito, terraço recente, não tem problema nenhum de terraceamento. Aí, beleza, está terraceado. Mas se tiver terraço para reformar, vamos ter que reformar. Se tiver terraço para fazer, vamos ter que fazer. Tá? Então, para cada 1 quilômetro de estrada, 10 quilômetros de terraço. E aí a gente vai poder executar esse serviço nessa área e então conseguir o reembolso parcial da Itaipu dentro da contrapartida, tanto para o terraço quanto para a estrada. Tá? Então, esse eu acho que é o mais complexo, por quê? Aí eu vou dar o exemplo lá de Carapó. Nós também em Carapó hoje fazemos um serviço que pode ser que a gente consiga enquadrar no convênio novo da Itaipu. Quais são os critérios? Todos esses que a gente apresentou e essa questão dos terraços. Por que lá vai ser um pouco complicado? Porque lá é lavoura. Então, a gente está executando a estrada lá, mas tem plantio. A gente não consegue fazer terraço agora. Então, fica para fazer esse terraço depois. A gente vai conseguir que os produtores façam? A gente vai conseguir a gente executar quando tiver essa janela de oportunidade ali? Então, fica nessa condição. Se a gente conseguir executar, a gente mede terraço e mede estrada. Se a gente não conseguir executar, a gente não vai entrar nesse convênio, mas o serviço está executado. Aí a gente vai pegar outra área que atenda os critérios. Tá? Então, basicamente, os critérios de seleção de áreas são esses, e como é que a gente faz para avaliar essas áreas? Não sei se foi o Marcelo ou o Walter que falou aqui, que os municípios, os prefeitos vão se reunir para definir essa programação, esse cronograma dos municípios para serem atendidos. A partir do momento que a gente tiver essa programação definida, os municípios eles vão apresentar essa área para a gente como sugestão. Tá? Não precisa fazer projeto da área inicialmente. Esse projeto só vai ser feito se o projeto for executado lá, se a gente for iniciar a execução lá de fato. Inicialmente, ele vai apresentar só uma proposta. Então, é um documento padrão, que é relativamente simples. A gente vai ter esse modelo disponibilizado para os municípios. O município vai preencher ali, colocar um mapa com a localização da área e apresentar a proposta para o consórcio. O consórcio vai discutir isso com a Itaipu, fazer uma análise prévia. A partir do momento que a área foi aprovada na análise prévia, aí a gente gasta energia elaborando projeto executivo, fazendo todo o trabalho técnico. Tá? Então, assim, nós temos dinheiro para gastar e eu não sei se nós vai dar conta. Nosso trabalho é gastar dinheiro. Esse levantamento, na verdade, o próximo convênio é fazer notem que como que a gente conseguiu fazer um convênio colocando 100 km de estrada, 70 km de pavimentação, de base para pavimentação, mais curva de nível. A gente se levou por base pelo que teve a patrulha e execução passada dentro do consórcio dos 4 anos. No próximo convênio que a gente for fazer com Itaipu, eu gostaria de estar com essas áreas prospectadas, que aí eu tenho uma conversa com vocês, junto com o consórcio, já, a gente vai levantar, tipo assim, a necessidade não é 100 km, talvez é 400 km. Tá? Então, essa é a ideia. Nós estamos um passo atrasado dentro do convênio. A ideia é que a gente fosse fazer um convênio já com os projetos prontos, que aí eu já estava executando. Com 6 meses agora, eu estava executando que eu tivesse o projeto pronto. Eu não perco esses 12 meses praticamente de planejamento dentro do convênio, entendeu? Aí eu resolvo o problema de dotação do Itaipu. Quando eu faço um convênio, eu logo executo. E eu resolvo um problema de vocês por causa da questão do aumento de contrapartida. Tá? Essa que é a ideia. E aí, sobre essa questão do Marcelo comentou aqui agora, de a gente ter essas áreas mapeadas antes de assinatura do convênio, na verdade, o meu sonho é a gente ter tudo isso no sistema. Aqui em Itacuru, por exemplo, o que a gente tem aqui? Nós temos o limite do município, nós temos as microbacias do município, nós temos as áreas degradadas e nós temos as estradas municipais. Então, se eu tenho as áreas degradadas e as estradas municipais, eu tenho condição de saber qual trecho da estrada está ali sob risco de influência de uma erosão, ou está numa região que tem mais demanda por terraceamento.
Se eu tenho a microbacia e tenho as áreas degradadas, eu também sei quais as microbacias que estão suscetíveis a dano ambiental, a passivo. Então, a ideia qual que é? É que no médio prazo, nós tenhamos todos os trechos críticos de estrada, por exemplo, de cada município mapeados. E aí, quando a gente for escolher, quando for assinar um convênio novo com o governo do estado, com a Itaipu, a gente já sabe quais são os trechos que precisam ser executados. A gente vai saber que Sete Quedas tem 50 quilômetros para fazer, Itacuru tem 100, Japorã tem 80, e assim por diante. E aí a Itaipu vai dizer, não consigo fazer 80 em Japorã, mas consigo fazer 20 nesse convênio, a gente coloca mais 30 no próximo, então a gente vai ter condição de fazer um planejamento de médio e longo prazo. Tá? Então a ideia da plataforma é exatamente essa, a gente vai colhendo informações ao longo do tempo, tudo isso está sendo registrado, e daqui a alguns anos ou meses, a gente já vai ter tudo mapeado, e numa eventualidade de um convênio novo, a gente só vai coletar alguns dados ali e vai ter condição de assinar esse convênio já com a metafísica bem definida. E lembrando que, o Fernando me passou uma cola aqui, esses convênios da Itaipu, o primeiro convênio o que era? Estrada e terraço. Esse convênio agora, estrada, terraço, impermeabilizante. Lá no Paraná eles estão fazendo pavimentação em área rural. Então, assim, naturalmente a gente vai evoluir para isso. Tá? Daqui 2, 3 convênios, a gente vai estar fazendo pavimentação em área rural. Então, nós temos estradas que foram feitas em Sete Quedas, em Itacuru, em Paranhos, no convênio passado, que elas já demonstraram estabilidade, resistência, já passaram por muita chuva, e elas têm condições hoje de receber um estabilizante de solo. Ela vai ser uma estrada que vai passar muito tempo sem necessidade de manutenção, e inclusive vai estar preparada para uma pavimentação posteriormente, depois desse estabilizante. Então, naturalmente, nós estamos trabalhando as estradas rurais dentro de uma programação. Nós temos muitas estradas, vai demorar um pouquinho de tempo para a gente conseguir fazer tudo, mas a gente vai chegar lá. Então, estamos levantando, reformando estrada, estamos fazendo conservação do solo. Essa estrada vai durar mais, a gente vem com um estabilizante de solo, daqui a algum tempo a gente vem com uma pavimentação, uma capa, alguma coisa do tipo. Então, é um caminho natural que a gente está seguindo, e eu acredito que são os próximos passos aí do convênio da Itaipu. Tá? Então, o que eu queria deixar de reforço aqui, parte de equipamento vai ser relativamente simples da gente resolver. A gente já tem um contrato de programa preparado, os municípios vão receber, cada um com o seu valor respectivo, e os objetos. Essa parte de infraestrutura, a gente vai ter que trabalhar essa programação dos municípios, que aí os prefeitos vão ter que se definir, após Juti, quem vai ser o próximo e assim por diante, apresentar para a gente essas propostas de área, para a gente avaliar, aprovar, e aí dar início na elaboração dos projetos, para a gente não perder o cronograma. Daqui para o fim do ano, aí, se a gente conseguir bater essas metas, Marcelo queria gastar tudo até o mês de março, até abril, que aí a gente consegue fazer um convênio novo antes da eleição. Tá? Então, se a gente não bater essa meta até abril, a gente vai ficar só para 2025 um convênio novo com a Itaipu. Então, quer dizer, a gente tem dinheiro para usar e a gente precisa dar conta de usar. Eu nunca achei que eu ia estar nessa situação. Obrigado, Diego. Obrigado, Marcelo, Walter. Erlon, Pode falar. Só para... Eu esqueci na minha fala lá. A gente tem um termo, e o Fernando vai passar esse termo agora aí. Ele é um termo de compromisso, tá? Que a Itaipu nos orientou. A gente precisa desse termo. Todos que estão aqui hoje representando seus prefeitos, coloquem PP na frente e assine pelos seus municípios, tá? Porque a gente precisa desses termos. Esse termo é apenas, não tem valores, apenas diz que a gente tem que cumprir as metas e o estabelecido no convênio com a Itaipu, tá? Ele tem que ser assinado pelos municípios, ok? Então, na verdade, o Thales, nós deixou ele embora, mas o Thales, bem que ele queria assinar cedo lá, que ele falou, deixa eu já assinar, e nós acabou segurando, né? Então, já vai estar passando aí, tá? Para assinar, beleza? Não tem comprometimento nenhum em termos jurídicos, porque é um compromisso entre vocês e o consórcio Conesul, mas que a gente precisa depois estar enviando a Itaipu, ok? Não tem nenhum valor colocado nesse termo. Obrigado, Walter. Obrigado a todos os técnicos que fizeram as explanações. Mas é isso, né, presidente Francisco Piroli? Estamos com o tempo apertado para gastar dinheiro do convênio da Itaipu Binacional. Então, fica agora aberto, conforme o combinado, para as deliberações políticas dos senhores, serão capitaneadas aí pelo presidente Francisco Piroli. Deu para entender mais ou menos um pouquinho aí?
qual que é a preocupação nossa? Já passamos aí praticamente 4 meses, estamos indo no 5º mês, e se nós não tivermos, dentro desse prazo que o Walter relatou, do dia 5 e até o dia 30, os contratos de programa dos municípios, então a gente vai atender quem tiver o contrato pronto. A equipe do Cone Sul, elas estão à disposição. O Diego, Marcelo, que a gente tem que agradecer, o Marcelo tem sido o representante da Itaipu e feito além das atribuições dele, porque ele tem sido parceiro, companheiro, acompanhado nós em tudo. Então a gente fez uma reunião lá em Sete Quedas não faz muito tempo, e nós falamos, não foi bem desse tom, mas foi explicado. Então agora a gente tem aí a maioria dos prefeitos, a maioria dos técnicos, secretários, e vai ficar na mão de vocês os projetos para que a gente possa executar. Eu vejo não ter dificuldade de a gente fazer essas combinações de sequência de municípios. Tanto que a gente está até com uma soma expressiva de maquinário, né, no Cone Sul hoje, graças à emenda aí do deputado Vando Lobé, graças ao governo do estado, junto com a ProSolo, nós conseguimos aí hoje um número bom de maquinário e temos bastante notícia boa, que o Walter acabou de dizer de um aí, que é o caminhão, foi um pedido que a gente tinha feito lá atrás, para quando ainda ministra Tereza. Já temos um segundo caminhão plancha que está fazendo muita diferença aí no nosso translago de maquinário. Já está em Campo Grande, que um pouquinho o secretário vai falar. E também, ontem em conversa com o ProSolo, tem uma verba que a gente está pleiteando mais 2 patrolas e um trator de esteira, e depois não queremos mais maquinário, né? Porque vai crescer demais. Então, qual que é a preocupação nossa? É aquilo que eles acabaram de dizer. Agora, os técnicos têm que entender, eu até nem jogo, vou até defender os prefeitos aqui, porque os técnicos têm que pegar e correr atrás, ver aonde as áreas que a Itaipu pode ser aplicados convênio, aonde a ProSolo também, e nós estamos à disposição. O que está acontecendo? Por que eu fiz questão de chamar para que a gente tenha essa reunião? Porque as coisas não estão acontecendo. Então, tá quase, desculpa a palavra, mas o poste mijando em cachorro, porque já estamos pelo 5º mês e esse projeto tem que ser, o contrato de programa tem que ser assinado, tem que ser feito, ver as áreas onde vai ser trabalhado isso, e nós, no comando aí, a gente tem somos bem alinhados com os prefeitos, graças a Deus, e também com o secretariado aí, todo mundo é bem unido, só que está faltando, a burocracia está parada, porque não tem os projetos, nós não podemos executar. Então eu queria uma atenção bem especial nesses dias, né? Está aí o Walter, está o Diego, está o Fernando, está o nosso pessoal aí, está à disposição de alguma dúvida para tirar, mas a gente precisa pegar aí o mais rápido possível, porque já vamos adiantar. O convênio que tiver pronto, a gente vai executar. Porque de repente o município vai falar, que eu já escutei, não vai atender nós? Como é que eu vou atender sem projeto, né? Então, os prefeitos podem pegar o técnico dele que não esteja, assessoria, nós quase todos os municípios temos assessoria, o Diego não está assessorando ainda todos os municípios, mas ele está à disposição a pedido nosso para auxiliar alguns municípios, ainda que o Diego não faz parte como secretário assessor do meio ambiente, mas ele está à disposição através do Cone Sul para ajudar. Não vai ganhar nada, mas ele vai fazer caridade para o povo. É isso, Diego? Então eu vou deixar a palavra livre, quem tiver alguma dúvida aí, depois nós no final, para avisar aos prefeitos que chegaram agora, Alexandrino, o Beto representando aí,
Mas nos honra muito a presença do nosso secretário Eduardo Rocha, junto com o Bettini e com o Tuta, né? Vim representar o governo. Eles vieram escutar o que é mais ou menos as demandas do nosso município, porque nós temos uma contrapartida, e essa contrapartida ela vai somar muito no Cone Sul, porque nós temos objetos de demanda que nós precisamos executar. Precisamos de manutenção, de operador, de combustível, e horas máquina. Então, a gente está pedindo pouco, 100 milhões de reais para o governador. A tinta está na caneta do nosso secretário. Brincadeira, mas eu tenho certeza que o governo ele está bem parceiro, está bem conhecedor, que o trabalho está sendo executado, e nós estamos aí com até vamos falar assim, arma na mão e sem munição, que ele até nos ajudou muito para que nós pudéssemos ter uma boa parte dessa frota. Então, vou deixar a palavra livre para algum dos prefeitos, representantes que quiserem fazer uso, fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida. Então, só para agradecer a presença de todos vocês, principalmente os colegas prefeitos que fazem parte do consórcio aqui do Cone Sul. Eu acho que ficou bem claro a importância da gente participar desse consórcio, né? E essa notícia de novos convênios com Itaipu, Chico, veio animar bastante a gente. Nós que estamos aqui na ponta, a gente sabe, sente a dificuldade para a gente manter, principalmente, as nossas estradas, serviço de infraestrutura, né? Mas o consórcio tem nos ajudado bastante nesse sentido. Então fica muito claro, fica patenteado, a gente fortalecer cada vez mais o consórcio, porque o benefício será para nós mesmos. Obrigado pela presença de vocês. Boa tarde a todos. Gente, só pegando um gancho da fala do Chico aqui, né? É um prazer, Eduardo, ter o senhor aqui conosco, né? Tuta, que sempre tem nos atendido, né? A gente tem incomodado muito você lá na governadoria. Obrigado, Deus te abençoe de você sempre estar atendendo a gente. Nós estamos aqui em 13, né? Foi o Thales, Chico, né? O prefeito que não pôde vir trouxe seu representante. E quão difícil é para o município, né, Gils, que pode citar para nós, está à frente da GESU aí, é ter máquinas à disposição, né? Então nós temos aí o Cone Sul pronto a nos atender, com retroescavadeira, com pá carregadeira, com trator, né? E temos aí Itaipu com dinheiro, certo? O que precisa de nós para desburocratizar? Apenas correr até a nossa licitação, né, e fazermos um contrato, né? Estamos entrando no 5º mês sem ninguém tirar o pé do chão. Então nós estamos, se tem alguém aqui errando, é nós, todos os prefeitos juntos, travado, emperrado em burocracia. Então peço uma parceria, né? O Chico está à disposição de todos vocês, todos aqui já viram a disposição que ele tem para mandar um trator, uma pá carregadeira, né, um caminhão, socorrer cada município. Falta cada um de nós nos unirmos em prol do consórcio que está aí de vento em popa. Olha de quando esse cara pegou o consórcio e no que foi transformado. Olha o mérito que ele, através da união que conquistou com nós todos, conseguiu. Então peço para cada um de vocês encarecidamente, vamos pôr a nossa licitação para funcionar, nossa equipe para funcionar, e a equipe nossa aqui do Cone Sul está à disposição. É isso que eu tenho para dizer para vocês, certo? Que Deus nos abençoe sempre. Boa tarde, pessoal. Eu vejo aqui o consórcio, ele é formado de um grupo de parceiros que se juntaram para cada um ajudar o outro no melhor possível da nossa região, que é o Cone Sul.
Juti não foi ainda atendido, igual o Chico, os meninos falaram, mas Juti já participou, colaborando no primeiro convênio. Nós fizemos, né, Marcelo? 14 quilômetros de estrada com recurso próprio e não tivemos ainda utilização dos maquinários. Nisso nós conseguimos ajudar o consórcio a cumprir aquele primeiro passo do consórcio. Então eu vejo aqui o apelo do Rogério, do Chico mesmo, nós apressarmos. Hoje na reunião de manhã ficou acordado que a gente vai ter prazos agora. Dia 15 localizar as áreas, dia 30 entregar o projeto. E nós fazemos a nossa parte. Se nós estamos atrasados, vamos andar um pouquinho mais rápido, secretário, porque é difícil a gente ganhar o dinheiro. Eu estou achando hoje difícil gastar ele. Não é isso? Então eu acho que nós temos que ser um pouco mais rápido e eu me culpo nisso. Cada um tem que colocar a sua meia-culpa nisso, mas vamos, eu principalmente, se eu tiver dificuldade, Chico, doutor Lídio, eu vou pedir para algum de vocês ajudar a gente não ficar só dentro do nosso município, não, se a gente tiver dificuldade, vamos chamar e pedir ajuda para os parceiros. É isso que eu queria dizer para vocês, amigos. Oi, gente, então vocês viram aí, quero agradecer, né, as palavras das pessoas. O que está dando para ver é que, de repente, nós somos um pouco cômodos mesmo, né? Então a culpa é generalizada. Só que agora nós fizemos essa reunião aqui para poder realmente desatolar. Então nós não temos mais uma segunda chance de estar se reunindo de novo, o compromisso, a correria é grande. Então agora é quem executar os projetos, eu tenho certeza, nós temos condições de fazer duas, ou de repente até mais frente. Temos aí o Gilson, que está nosso coordenador da Gersun da região aqui, eu tenho certeza da regional nossa, quase todos os municípios, dessa parte nossa aqui, que tiver de maquinário, né, Gilson? Você sempre não mediu esforço também para somar. E, secretário, o nosso governo anterior, o Reinaldo, ele nos presenteou, todos os municípios, né, com kit de 4 maquinários. Esse maquinário todo mundo tem. Então é importantíssimo que esses maquinários também possam ajudar, porque se nós hoje colocarmos o maquinário do município junto com esse convênio que todos quase, agora foi 12 que assinou já, mas eu acho que Sapucaia está assinando hoje, daqueles R$150 mil para óleo diesel também vai ser uma mão na roda, porque são quase 30 mil litros de óleo, né? Então vai dar um alavanco grande aí, que é uma dificuldade que todos nós temos, é uma situação de emergência, então é mais prático para conseguir aderir esse combustível. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que aonde for feitas essas estradas, que a Itaipu paga, não sei se vocês entenderam bem, nós temos 70 quilômetros de estrada desse novo convênio, aonde precisa ter o terraço. Então nós estamos com uma dificuldade muito grande, e é muito bom que os técnicos escutem isso, de você estar fazendo estrada, mas o cara não faz. Infelizmente não vai poder ser atendido, porque nós precisamos, você vê, o primeiro contrato do foi de 4 milhões, nós pegamos um crédito, através do Marcelo, que é o nosso representante aqui, foi para 20 milhões, eu tenho certeza. Se nós acelerarmos, nós podemos pegar um contrato até de 50 milhões com a Itaipu, porque tem muita demanda por Conisul aqui, e é de interesse da Itaipu, eles querem que as coisas aconteçam. Então, só nesse primeiro convênio, a demanda desse tanto de chuvarada que nós tivemos, eles viram já a realidade que aconteceu, em curvas de nível, quanta água foi contida, quantas erosões, quantas pontes e bueiro deixou de cair, né, por causa desse trabalho que está sendo feito. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso secretário e pedir, secretário, né, a hora que for definido o número, o montante dessa contrapartida do governo, que tenha agilidade, sabe, porque nós estamos atrasados e bastante. Então, e sem essa contrapartida do governo,
vai ficar difícil para a gente executar também esse contrato, porque esse convênio da Itaipu ele precisa da contrapartida e, é claro, todos os municípios estão conscientes daquilo que nós conseguimos, os municípios têm que fazer a contrapartida de 10% no rateio. Então, é importante que a gente saiba disso. E nós deixamos o quê? O Walter, o Diego, o pessoal nosso dos técnicos, estudaram o quê? Qual que é as demandas que o consórcio precisa nesse contrapartida, nesse convênio com o governo. Então, até foi sugerido na época que nós tivemos uma reunião, há 2 meses atrás, com a bancada federal e Senado, de fazer o repasse para o consórcio. Por causa da burocracia de você não conseguir os objetos, que seria operador, ou de repente hora-máquina, ou manutenção, combustível, seria um pouco difícil, foi entrado num acordo desse dinheiro ser jogado no governo, na Gersul, e o repasse ser feito para o consórcio, onde teria mais facilidade da gente colocar os objetos de demanda do consórcio. Então, secretário, a gente quer pedir, né, para a tua equipe, para você, eu sei da tua capacidade, não conhecia o secretário, faz 4 meses, pode dizer que nós estamos trabalhando junto, e gostei muito, estava elogiando ele, porque tem que pegar e resolver. Não dá para nós todo dia estar ligando lá, nem como prefeito, e muito menos como presidente ou técnico do consórcio, que as coisas não aconteceram. Porque para tudo, para 14 municípios, para 50 funcionários, ou às vezes até mais que isso, e nós precisamos executar, nós temos um compromisso com a Itaipu, e a gente viu a seriedade que a Itaipu tem, o quanto ela avalia, e ela cresce as pessoas, o município, agora nós, consórcio, quando você cumpre. Então, e se nós anteciparmos esse convênio com a Itaipu, nós não vamos esperar, né, Marcelo? Esperar vencer. A hora que nós executarmos, nós já podemos renovar em cima das demandas que é o nosso Conesul, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença, e gostaria, assim, que essa vez não pode ficar mais no papel. Então, os senhores prefeito, representante, se não executar, não fazer o contrato de programa e não fizer esses projetos, vocês vão ficar para trás. E aí não adianta, não ter o que fazer. Não adianta ligar para prefeito, ligar para presidente, ligar para quem for, que não vai ter condições de ser resolvido. A falha vai ser do município, tá bom? Obrigado. Só eu gostaria de agradecer a vinda do secretário Eduardo. Eu me esqueci, né, de fazer essa referência do nosso amigo Duto e do Bettini. Obrigado pela presença, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Tá? Então, o senhor veio sentir os problemas aqui do Conesul, e são muitos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria, em nome do nosso anfitrião, o prefeito Lídio e o Chico, presidente do nosso consórcio, cumprimentar os prefeitos, representantes, a nossa comunidade, dizer que é uma satisfação, tanto eu, o Tuta e o Bettini, estarmos aqui nessa reunião para ver como que a reunião vai ser tratada, o que vai ser tratado e como o Estado vai poder ajudar. O governador Eduardo Riedel deixou claro que o seu governo é um governo municipalista, como foi do Reinaldo Azambuja. E que nenhum município, Gilson, vai ficar para trás do nosso governo. Então, primeiro, o governo quer colocar os técnicos, tanto da GESUL quanto da Semadesc, à disposição de todos os prefeitos. Aqui eu já posso falar em nome do consórcio, que são 14 municípios, porque quanto mais o consórcio der certo, melhor para o estado de Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar o pessoal da Itaipu, leve para a diretoria da Itaipu que o governo do estado está junto com o consórcio, que o que precisar do governo do estado, de técnico, do que precisar, a contrapartida que o Gilson falou aqui, eu gostaria de pedir um ofício, que nós não temos ainda, Gilson, oficializado, o pedido desta contrapartida, e eu já levar para Campo Grande, e já vou tratar com o governador esta semana. Não sei o valor, isso é o governador que decide, mas que vai ter contrapartida, vai. O governo do estado vai estar junto com o consórcio. Gostei muito do que eu vi aqui, da apresentação,
da união dos prefeitos, isso fortalece os nossos municípios e, consequentemente, fortalece o Mato Grosso do Sul. É para isso que estamos aqui hoje. Eu gostaria de informar o consórcio que o governo do Estado está dando uma mão com R$150 mil para compra de combustível para os municípios que decretaram estado de emergência. Nós temos aqui, e eu estou com o decreto pronto, nós já atendemos 17 municípios e agora vamos atender mais 15. Nós temos aqui Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Bataiporã, Sete Queda, Eldorado, Japorã, Naviraí, Pedro Gomes, Iguatemi, Itaquiraí, Aral Moreira, Bonito, Cidrolândia, Coxim e Coronel Sapucaia, que os técnicos estão lá hoje e vai entrar nesse convênio. Esse convênio, esse decreto, a gente publica ele até sexta-feira, no tardado, segunda-feira, para a semana que vem, chamar os prefeitos e já efetuar o pagamento, para que isso possa dar uma mão para cada município, que a gente sabe o tanto que as chuvas é boa para o nosso estado, um estado produtor, mas também judia das nossas estradas, e aí os prefeitos é que sentem isso no bolso das prefeituras. Então esse decreto será publicado esta semana, no máximo segunda-feira, aí os prefeitos semana que vem vão ser chamados para assinar. O Chico disse aqui, e o Jaime Verruca, o nosso secretário da Semadesc, me mandou que o Estado já recebeu do Ministério da Agricultura, do MAPA, através da ministra Tereza Cristina, a qual a gente agradece, um recurso para comprar um caminhão prancha. O Estado já está comprando esse caminhão, no máximo, acredito que em 15 dias esse caminhão possa estar comprado e o Estado já vai fazer a doação para vocês. Dizer também, e aqui eu vou dar mais um pouquinho de serviço para os prefeitos. Ministra Simone quitou uma dívida com um fundo do Mercosul, é um fundo de integração dos países, e o Brasil devia 100 milhões para esse fundo, e com essa dívida, desde 2014, nenhum município brasileiro podia acessar esse fundo, fazer empréstimo com juros subsidiado. Esta semana passada, o Ministério do Planejamento do Brasil pagou 100 milhões de reais de dívida e já está liberado 350 milhões de reais para os municípios de fronteira, que aqui são no nosso estado: Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Sete Quedas, Japorã, Paranhos, Ponta Porã, Mundo Novo, Porto Murtinho, Laguna Carapã, Amambai, Tacuru, Eldorado e Iguatemi. Os projetos deverão ser entregues no Ministério do Planejamento. Eu vou, assim que os prefeitos quiserem, aqueles que quiserem, tentar buscar esse recurso através do Ministério do Planejamento. Eu vou pegar os dados, vou mandar direto para os assessores da ministra Simone Tebet e eles entrarão em contato para que a gente possa trazer esse recurso. Para que vocês possam fazer os projetos. Qual a modalidade? Infraestrutura urbana, segurança pública, saneamento e saúde pública. Então, qualquer um desses aqui, vocês podem acessar a esse recurso. No mais, agradecer, viu, Chico, o seu convite e a satisfação de estar aqui com vocês, com a nossa equipe, e dizer que o governo do Mato Grosso do Sul é um governo municipalista. E esse modelo deu tão certo que os resultados estão aí. Você mesmo sabe no seu município que foi recebido através do governo do Estado nos últimos anos e que continuará recebendo através do governador Eduardo Riedel, os recursos, as parcerias que o governador Eduardo Riedel, que tocou todo o projeto no governo Reinaldo Azambuja. Então, no mais, agradecer a recepção aqui e dizer que estamos à disposição, estou pronto aqui para responder qualquer questionamento e a nossa equipe está à disposição para atender os senhores prefeitos e aí trabalhar de mãos dadas para que o Mato Grosso do Sul continue crescendo como o estado que mais cresce na federação, que mais gera emprego e que menos pobreza tem. Vamos continuar com o nosso querido Mato Grosso do Sul através de todos os senhores prefeitos. Muito obrigado. Não é possível que ninguém vai perguntar nada para o nosso secretário, né? Vai deixar ele ileso.
Secretário, só aproveitando aqui a fala, já que a pessoa tão quieta, não sei o que eles estão com medo hoje aí, rapaz. Mas vocês ficam ligando para mim, vocês vão ver. Tá? Nós estamos com o cara que está com a chave do cofre aqui. É brincadeira. Dizer que a gente se sente muito em casa no governo, né? Eu me sinto dentro de casa, teve essa liberdade, já tivemos 3 reuniões com o nosso governador Eduardo, todas elas referente ao consórcio. O senhor participou, se eu não me engano, de 1 ou de 2. E dizer também para o nosso prefeito e representante dos municípios que o nosso Cone Sul tem um crédito muito grande com o governo do estado nos 2 mandatos, né? Nós fizemos assim uma diferença política. Então nós precisamos usar isso, mas para que use, nós precisamos de documento, tem burocracia, né? Então que cada um se preocupe. O secretário, você, o Bettini, o Tuta, a gente, assim, com eles a gente já tinha uma afinidade maior, né? E eu estou fazendo um convite ao secretário e à equipe, fiz também ao governador, que para ele vai ser mais difícil, que eles presencialmente saiam de lá e venham visitar cada município do consórcio. Eu gostaria muito que eles viessem, olhassem aquilo que está sendo feito, sabe? Porque você vê a imagem, vê falar, vê uma foto, é uma coisa, mas quando você está lá no físico, né, vendo o tipo de trabalho, e nós sofremos um pouco no começo, eu tenho que agradecer hoje a todos, porque confiaram no trabalho, e a equipe técnica que nós conseguimos, os funcionários, o operador, onde nós, com o tempo, e isso a gente conversou com o próprio governador, não é fácil fazer time, né? Vocês sabem que não é fácil. E nós fomos muito iluminados. Não estamos ainda na 100%, mas crescemos bastante. E a gente sempre fala, quando tem essas falhas, que foi relatado aqui, que poderíamos ter já os projetos prontos, os contratos de programa prontos, mas a gente também cada vez aprende um pouquinho mais. E também não tem, às vezes, os valores daquilo que pode sair. Mas nós tivemos com alguns prefeitos, me lembro que o Alexandrino estava junto lá em Foz do Iguaçu, na Itaipu, né? Fomos muito bem recebidos. Eles estão encantados com o trabalho que o Cone Sul está fazendo, dizendo que não só representa o Mato Grosso do Sul como o estado, o país, mas também chama a atenção de alguns países do exterior, porque é um trabalho que poucos estão fazendo, que poderia ter começado isso há muitos anos. Esse trabalho que começamos nunca é tarde, mas começamos há pouco tempo. E dizer para o senhor, secretário, que está muito bom trabalhar como presidente do consórcio, porque às vezes aqui nós precisamos de um município ajudar o outro e ninguém aqui diz não, sabe? Então tem hora que você precisa de um maquinário, de um veículo, de uma locomoção, e todos eles estão de prontidão. Isso tem feito a diferença, sabe? Eu não encontrei nenhum prefeito nessa gestão, que nós ainda estamos gatinhando, decolando agora, que você precisou de alguma coisa que ele tivesse disponível de qualquer lugar, de qualquer município, que eles negassem isso para o consórcio. Então, o consórcio também, da mesma forma, dizer a vocês, prefeito, representante, que o consórcio é dos municípios. Então, o meu olhar é atender os municípios. Então, se alguém não foi bem atendido, a gente até pede desculpa, mas é preciso entender, talvez, por que não está sendo atendido. Mas eu tenho certeza que também nós conseguimos alavancar vamos falar assim, um maquinário, para a gente ter uma estrutura, pode dizer melhor, há poucos dias, porque maquinário, eu até brinquei com o Beretta ontem, né? E os prefeitos aqui estão tudo cansados. Está vindo muito maquinário importado, muito maquinário com problema, não tem quem resolve na nossa região. Você precisa de técnico, tem que pagar quilômetro rodado, pagar o rastro cada vez. Então a gente está sofrendo, secretário, e muito, né? E todos nós tentamos barrar nas licitações, temos aí uma equipe formidável que nos assessora em termos de conhecimento, mas chega na hora, nós não estamos conseguindo escapar da chiquilingue, que nem muitos falam, né? E isso tem judiado dos municípios. E não tem um município que, se pedir para levantar a mão, que fala que não tem uma máquina importada estragada, né? E que não tem dificuldade para que seja consertada.
estamos com vários problemas de licitação. Vou deixar aqui de repente uma sugestão, que para mim, a Somasul, o governo, o tribunal, deveria de aderir uma ata, principalmente de peças, né, onde a gente tem a maior dificuldade, porque máquinas que estão chegando, que a maioria nem participa da licitação, porque nem tem conhecimento dessas peças, são sensores, são não sei mais o que. Então, de repente, ajudar a gente lá com a equipe do governo e nós aderirmos ata para poder não deixar tanto tempo o maquinário parado sem opção. Então, nós estamos sofrendo isso aí, vou fazer esse pedido já, né? Depois a gente faz até por escrito, para que essa doença, esse sofrimento que todos os municípios têm, seja menos amenizada, não é que é sanada. E, infelizmente, o maquinário que nós ganhamos aí também veio um maquinário importado, e nós temos essa diálogo com os prefeitos, e é difícil um prefeito se chegar num pátio dele que ele não tem uma patrola, uma pá carregadeira, qualquer que seja o maquinário que não esteja em cima, começando para Gersul, né? Também do governo não ficou fora disso aí. Mas a gente precisa se ajudar para resolver. Como nós estamos com a liberdade de ter essa facilidade de conversar com vocês, a gente está pedindo socorro nesse termo, tá bom? E dizer aos prefeitos que nós estamos, vocês, né, representantes, não tenha vergonha de ligar para os que estão aí, eles não estão de graça não, tá? Ninguém está de favor aí não. Todos eles estão ganhando, então, se não é atribuições deles, eles fazem, ajuda que eles tenham conhecimento. Se não está recebendo por aquilo, depois a gente acha um acerto. Mas agora é hora de as coisas acontecer. Então, colocar à disposição para qualquer dúvida, né? Porque muitas vezes não resolve com o secretário, liga para o prefeito. Muitas vezes não resolve com o secretário, liga para o governador, que não está acontecendo e não está precisando. O Eduardo Ride não é bobo, ele esteve lá, todo mundo conhece, e ele fez um time bom, só que até montar o time e começar a acertar, está demorando um pouquinho, né, secretário? Mas já está decolando também. Então, que Deus nos abençoe. Obrigado, meu querido prefeito, doutor Lídio, por nos ceder o espaço. Pagou o almoço hoje, rapaz. Eu queria que ele pagasse a janta. Aí nós íamos embora só amanhã. Tá lá, né? Não, tá transformando, tá melhorando. E dizer a cada um de vocês, né, que tiveram aqui, obrigado. Não sei se alguém quer fazer algumas colocações final, porque eu estou achando até incrível, rapaz. Estão com medo do secretário. Será que é isso? Se tiver que me entregar, entrega agora, ou cala-se para sempre. Era isso, será? Era isso, gente. Então, Deus abençoe a cada um de nós, que tenhamos um bom retorno. Parece que o Fernando tem uma novidade aí, tem um lanchinho aqui. Como é que é, Fernando? Fala aí que eu não esclareço aí. O senhor falou do almoço do Dr. Lid, né? Aí o senhor pediu para contribuir com a janta, né? Então tem um cafezinho aqui, um suco, quem quiser ali comer um lanchinho. E também a gente preparou um petisco ali com carne, cervejinha. É no Salão do Ito, ali do lado da Igreja Universal. Sobre essa rua passa a igreja. Na segunda rotatória eles já vão ver um salão pequeno ali. A gente vai subir tudo junto ali. Beleza, então, gente. Obrigado a vocês, que Deus nos abençoe. Esse aqui eu pedi.